Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando as coisas saem do controle, devemos dobrar os joelhos e orar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Chega um momento em nossa vida que os nossos pensamentos, eles se tornam repetitivos. Então pode ter acontecido algo, conhecido alguém, um acontecimento triste, uma notícia ruim, não sei, alguma coisa. E de tanto você pensar naquilo, você acaba sentindo diversas coisas. Talvez se sinta triste, talvez se sinta empolgado, talvez se sinta desanimado, sem chão, desiludido. Os nossos sentimentos são um reflexo do nosso coração. De acordo com o Espírito que está perto de nós, nós podemos saber o que estamos sentindo. O Senhor, Ele nos revela na palavra que sempre na Sua presença nós teremos paz, alegria, amabilidade, autocontrole, esperança. Porém, quando Deus está ausente de nós, nós só sentimos coisas que são ruins, como a ansiedade, como o ódio, a raiva, a frustração, a tristeza, a amargura. E de alguma forma nós não temos o controle sobre nada que sentimos ou pensamos. Por mais que às vezes nós tentamos nos aliviar disso, saindo, bebendo, fazendo alguma coisa, desabafando com alguém, esses pensamentos eles não passam. Então, de alguma forma, pensar é alimentar. Só que dentro de nós, quando o Senhor ele chega, seu Espírito Santo ele habita dentro do nosso coração, existe algo que é importante, que é o quê? Que é nós entendermos a gravidade e a consequência de cada pensamento ou de cada sentimento. Ou nós deixamos o Senhor consolar o nosso coração e fazemos o certo do jeito certo, ou a gente vai ficar queimando de inveja, ou a gente vai ficar questionando o que já aconteceu e não pode mudar e sentindo somente coisas ruins. Então, confessar o pecado é a primeira parte para que nós possamos nos arrepender e nos purificar. Porque se eu não aceito que o que eu faço é ruim, como eu posso dizer que eu estou arrependido? Como é que Deus ele pode entrar na minha vida e mudar os meus pensamentos se eu não busco a Sua presença, se eu não busco a Sua palavra? E o importante de tudo isso é que todos os nossos problemas, e todas as soluções que nós vamos apresentar sempre passam por Jesus. Às vezes alguém pode te dizer algo que mentalmente aquilo faz sentido. De repente eu posso dizer para você, falar assim: olha, não é bom que você fique triste. Anima. Claro, quem quer ficar triste? Ninguém quer ficar triste. Quem quer ficar sentindo dor? Ninguém quer ficar sentindo dor. Só que não fez a pergunta número 1. Por que você está sentindo dor? Porque de alguma forma eu estou questionando o que aconteceu. De alguma forma eu não consigo aceitar. E tudo aquilo que eu não aceito, eu penso novamente. E se de alguma forma eu não consigo aceitar aquilo que Deus planejou, eu estou questionando aquilo que Deus faz. Se eu questiono o que Deus faz, eu não estou de acordo com Deus. Deus ele não está aqui para servir as suas vontades. Nós estamos aqui para servir as vontades dele. Você só está vivo graças a ele. Talvez você não tenha maturidade para reconhecer isso. Você acha que foi a sua mãe e o seu pai que te fez. Se fosse a vontade do pai e da mãe fazer alguém, não tinha mulheres fazendo em clínicas tratamento para engravidar, porque é a vontade do pai. E também não teria pessoas que engravidam sem querer ter engravidado. Então, às vezes a gente é tão infantil, tão tolo, que não tem nem como discutir. A gente justifica como se a tristeza fosse algo que nós pudéssemos escolher sentir ou não, assim como a felicidade. Achamos que temos o controle da nossa vida, mas quando tudo vai bem,
e nós não temos Deus, nós ficamos procurando coisas para colocar no lugar de Deus. E assim a nossa vida ela vai passando, de erro em erro, de acontecimento em acontecimento, de fato em fato. A verdade ela é uma só. Nos momentos mais difíceis é que nós precisamos tomar os remédios mais amargos. E a questão é que talvez aquilo que você não queria passar foi a primeira porta para que você deixasse Deus entrar na sua vida, porque você notou que já não tinha mais nenhum jeito, que já não tinha mais nenhuma possibilidade. Se a gente vai lá em Salmos 32, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então, o que nós podemos aprender com esse salmo? Que enquanto nós ficamos pensando no pecado, e o que é o pecado? Essa é a primeira pergunta. Sexo é pecado? Depende da intenção que você faz, com quem você faz, a razão que você faz, o momento que você faz, o que você acredita que ele seja. O maior problema não é o que nós fazemos, mas o que nós acreditamos fazer. E esse é o ponto. Matar alguém é pecado? Ah, é pecado, tá lá nos 10 mandamentos. Tá, Davi matou Golias. E aí? Matou em nome do Senhor. Pecado? Não sei. Então, é o contexto das coisas que acontecem. Esse é o ponto sempre em questão. A razão que nós fazemos as coisas é para o bem de Deus ou é para o mal? É pelo Senhor ou é por você? É pelo teu propósito, é pelo teu chamado ou é pela tua vontade? Então é difícil a gente mensurar, mas uma coisa é fato, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso me arrepender daquilo que eu faço que eu sei que é errado. Vou dar um exemplo para vocês, eu acho que a gente sempre tem que trazer o evangelho para a nossa vida. Quando eu não acreditava em Deus, eu sentia um desejo de amar, não sabia que Deus era amor. Humanamente a gente já nasce aprendendo que o amor é sexo, acabou, fazendo amor, não é? Esse é o termo que nós usamos. Tá. Então, pra mim, o sentimento de amor que eu sentia, a falta, fazendo sexo se resolvia. Só que não. Aí fica a carência, fica um vazio no peito, fica um buraco, fica um sentimento de solidão. Você se relaciona com pessoas, mas não se sente completo. E aí? Então eu acho que uma coisa pode resolver os meus problemas, mas ele não resolve nada. Ele não me leva pra lugar nenhum. Só que conscientemente, pra mim, eu não tenho sabedoria pra entender que amor não é aquilo, que Deus é amor. E aí eu fico procurando, achando que é uma questão de achar a pessoa certa. E hoje nós temos muito mais oportunidades, né, de procurar as coisas, porque as redes sociais, elas criaram um mercado, né, um comércio, né, aquilo virou um cardápio, né, vou lá rodando, girando, e beleza. Uma curtida já é um sinalizador, né, uma conversa, alguma coisa. Só que a questão toda é, você pode curtir todo mundo, você pode sair com todo mundo, você pode fazer tudo com todo mundo. O sentimento de vazio e solidão, ele vai continuar lá. Porque a falta de Deus não se supre com nada que é terreno e nada que é humano. Eu posso muitas vezes abaixar o nível de hormônio do meu corpo, mas eu não posso tirar minha dependência de Deus. Isso está dentro de nós. E olha como é interessante. Enquanto eu não confesso o meu pecado, eu me cansava. Quantas vezes nós não falamos, olha, estou me sentindo cansado, estou desanimado, estou desiludido, olha, eu não aguento mais essa vida. E não é assim que nós nos sentimos? Chorando o dia inteiro. Quantas vezes a gente não conversa com alguém, a pessoa mal começa a falar as coisas, ela já começa a chorar, já começa a falar, você vê que o coração dela tá contrito, o coração tá apertado. Por quê? Porque às vezes eu preciso admitir que eu não soube perdoar, eu não soube amar, que eu senti inveja, que eu senti desejo, que eu senti ciúme, que eu não consegui olhar as coisas que aconteceram. Sabe, ao invés de olhar para trás e agradecer por tudo que eu tive, eu tô lamentando pelo que eu não terei daqui para frente. Sabe, nós temos que mudar. Agradeça pelo que você recebeu. Aquilo que você imagina que você merece, você não merece. Aquilo que você imagina que tem que acontecer, não tem que acontecer. O que tem que acontecer, acontece. Estejamos satisfeitos por isso e agradecemos por isso. Cada pessoa nessa vida, ela tem um chamado. E o chamado, ele é individual. Ainda que ela seja da tua família, ainda que ela seja da tua casa. O chamado, ela é individual. E cada um tem um tempo de vida. E cada um tem um propósito.
E a vontade do Senhor é que todos nós possamos nos salvar. E quando o nosso propósito acaba, nossa vida acaba junto. Jesus, um exemplo, eu sempre cito a mesma coisa. 33 anos, assassinado. Tempo suficiente para que essa mensagem até hoje pudesse ecoar por toda a terra. Nem mesmo a morte pôde apagar todo o brilho do nosso Senhor, toda a vontade e todo o amor. E aí o que acontece quando eu confesso o meu pecado? Quando vamos pensar, o que é confessar o pecado? É pegar e contar para alguém, não necessariamente um padre, um pastor, mas alguém que tenha um entendimento sobre a palavra de Deus, para que através da palavra de Deus, essa pessoa ela possa te direcionar, ou até mesmo através de uma oração, ou mesmo através da leitura da palavra, e o Senhor ir confrontando, e você ir se arrependendo e pedindo perdão. E assim como a gente olha aquela passagem da mulher adúltera, né? Olha, que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Quem aqui poderia julgar um ou outro? Ninguém. Todos nós somos farinhas do mesmo saco. Talvez tenha aqueles que mentem melhor e aqueles que mentem pior, mas a verdade é uma só. Enquanto a gente esconde o pecado, a pessoa fica cansada e chorando, fica triste, fica desanimada, e é isso, tá ali. Você pode fazer as coisas que a princípio parecem que estão sendo boas, mas olha o custo emocional que isso tem na sua vida. Consegue dormir? Deita na cama e dorme à noite? Não dorme. Consegue trabalhar? Consegue fazer as coisas? Não consegue. Então, como que a gente acha que está vivendo se a gente não tem controle sobre a própria vida? Mas se a gente continua lendo o Salmo, tem uma notícia muito boa, que o Senhor, Ele sempre apresenta o pecado e mostra a solução. É como se o remédio pudesse curar aquilo. E no final, o que nós teremos? Liberdade. E liberdade não é fazer o errado. Liberdade é você poder se sentir bem mesmo que nada esteja acontecendo. Salmos 32, versículos 5 e 6. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. E aqui nós vamos começar a entrar nos ditos populares, né? A vida é feita de momentos felizes e tristes. Opa, mas Deus está dizendo aqui que quando vierem grandes ondas de sofrimento, elas não chegarão até mim. Por quê? Porque nos momentos de angústia eu fiz o quê? Eu orei. Então se eu estou sentindo angustiado, o que está faltando? Oração. Se eu estou me sentindo cansado, o que está faltando? Oração. Se eu tenho chorado, o que está faltando? Oração. E a gente nota até no comportamento de Jesus, olha, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, mas afasta de mim esse cálice. Se a gente olha no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana, e não adianta eu ficar questionando, e não adianta, eu tenho que confessar aquilo que eu fiz, eu tenho que confessar a minha maldade, eu tenho que confessar o que eu fiz de errado, me arrepender e sentir que Deus me perdoou. E os meus sentimentos, olha, de novo, chorando, cansado, angústia, já falamos sobre ansiedade, tristeza, todos esses sentimentos, olha o Senhor diz, oração. Vai vir mais ondas de sofrimento? Vai, mas essas ondas elas vão me atingir? Não, por quê? Porque o Senhor me consola, o Senhor Ele está na minha vida, o Senhor é o meu refúgio. Enquanto a gente não consegue entender isso, nós vamos ficar questionando tudo o que acontece à nossa volta. Mas o problema não está no que acontece à nossa volta, é o que acontece dentro de nós. Porque quantas vezes à nossa volta tudo não teve bem. Aquela pessoa que você sente falta estava lá, o trabalho estava lá, as coisas estavam lá, tudo estava lá. Mas você continuava não se sentindo bem. Então não se justifica. Não se justifica, nós temos que ter a sabedoria de entender que o motivo não é o que você acha que é. Só que como você não busca informações em lugares novos, você sempre fica achando as coisas. Tem coisas que talvez, dentro do meu entendimento, é bacana eu ouvir. Principalmente um evangelho que as pessoas pregam onde não tem Jesus. Né? Que ele lê um versículo da Bíblia e não fala de Jesus, não fala de salvação, não fala de Espírito Santo, não fala da palavra, não fala de nada. Só fica pregando coisas que parece que são boas.
né? Como se a energia, coisas boas atraem coisas boas. Cara, não tem, é confessar pecado. O evangelho ele foi feito com sangue, com dor, com morte, com perseguição. Não foi feito desse jeito, de boas intenções. Desde o começo é tribulado, desde o começo é lutado, desde o começo é sofrido. Só que tudo se resume a não estar com Deus e a estar com Deus, porque mesmo aqueles que passaram por tudo isso, continuaram glorificando ao Senhor. Se a gente olha Paulo, quantas vezes não foi apedrejado, quantas vezes não foi perseguido, Pedro e todos os apóstolos. Mas por que eles faziam isso? Pela mesma pergunta que Jesus fez, vocês vão me abandonar? E Pedro disse, Senhor, onde nós vamos encontrar palavras de vida eterna, palavras de sabedoria? Porque ele notou que a vida dele, depois que ele conheceu a Jesus, transformou. E ele não queria mais voltar naquela vida antiga. E olha como é que é curioso. Quando Jesus foi escolher os 12, por que ele não foi lá no templo e escolheu 12 do templo? Porque era para falar de Deus. Nada mais justo. Tinha que ter ido no templo, né? Pegado os tribos de Levi. Por que ele não escolheu? Escolheu um pescador que mal sabia falar grosso. Escolheu um irmão de outro. E aí, por que ele fez isso? Porque o importante não é o que a pessoa diz que é, mas é o que ela está disposta a fazer pelo Senhor. O Senhor disse, você quer ser pescador de homens? Larga essa rede, então larga isso que você já faz e vem comigo que eu vou te mostrar uma nova vida. Quando Deus pediu para Abraão, olha, larga tua família, larga tua cidadela, larga tuas coisas e vai para outro lugar, para outra terra. E você tá aí querendo deixar sempre tudo igual, sempre embaixo da tua asa, tentando controlar tudo, e uma coisa que sai fora já acabou. Uma pessoa que parte, se ela parte crendo no Senhor, ela já tá lá, cumpriu o propósito. Agora cabe a nós alcançar essa glória, alcançar essa graça, alcançar esse momento, essa eternidade, esse céu. Cabe a nós clamar por esse amor e entender que não existe amor humano que vai poder substituir. Nada disso, nada, e não adianta. Nós vamos ter que parar de nos esconder tanto da nossa maldade, tirar a mentira da nossa boca, a inveja dos nossos lábios, começar a refinar o nosso comportamento para que o Senhor possa estar na nossa presença. Você pode beber? Claro que você pode. Só que aí a pergunta, o Espírito Santo ele estaria em mim enchendo a cara? Não estaria. E aí quando Deus sai, quem que entra? Entra o diabo. Aí o diabo vai falar, bom, vou criar alguma coisa aqui dentro da vida dessa pessoa para ferrar com ela e largar a consequência aí. E depois você fica aí reclamando. Ai, não sei o que. Todo mundo faz. Se você for lá em Êxodo, Deus fala assim, não é porque todo mundo faz que é bom. Você tem que primeiro passar por você, pelos teus sentimentos. Se a tua moralidade acusa que não. Agora, porque todo mundo... você é todo mundo? Você nasceu para ser todo mundo? A gente quer ser tão tratado como especial, mas na hora de fazer o errado é como todo mundo? Como assim? Não pode ser assim. Não é desse jeito que a gente agrada a Deus. Se a gente se esforça todos os dias para pregar o evangelho, para ouvir louvor, para escutar a palavra, é para estar na presença de Deus. Não é para estar na presença dos outros. Essa outra vida a gente já viveu muito dela, a gente sabe onde começa. Sabe, a gente sabe onde começa, a gente sabe onde termina, que aquele bem-estar ele vai durar um pedacinho de nada e depois a consequência ela vai ficar se arrastando. Uma noite mal dormida dura mais do que o prazer que você sente por certas coisas. E às vezes você tá aí achando que tá valendo a pena, o que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então lembra sempre, quando as coisas saírem do controle, quando os teus sentimentos estiverem acusando, dor, tristeza, frustração, ciúme, amargura, ira, raiva, desejo, briga e qualquer outro tipo de coisa. Qualquer coisa que fique recorrente nos teus pensamentos e fazendo os teus sentimentos ficarem negativos, dominando a tua mente, aquela luta e aquilo. O que a palavra fala? Chegou o momento de orar, senão a angústia vai chegar na tua vida. E aí você dobra o teu joelho e ora. Ora até que você se sinta bem. Que tiver que orar 10 vezes por dia não tem problema nenhum, porque vai chegar um tempo que isso vai se tornar natural e normal. No começo a batalha ela é mais dura, mas depois a gente fica mais tranquilo. Não é vergonha nenhuma. Todo mundo vai passar por esse processo, todos.
todos nós vamos errar, mas o mais importante é que o Senhor pode perdoar a todos nós, porque Deus é amor, porque Deus tem misericórdia de nós e o Senhor tem piedade, mas é preciso que nós confessamos. Sem confessar, enquanto você continuar tentando se esconder, mentindo, enganando, não vai dar certo. E é daqui para pior. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o perdão do Senhor possa confortar o teu coração. Que nos momentos de dificuldade, lembra sempre da oração, de conversar com o Senhor, de falar com Ele. Coloca um minutinho dentro da tua vida para ler a palavra de Deus, para ouvir um louvor para o Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar, fala do Senhor para as pessoas, ainda que às vezes a gente não estejamos completos, mas é bom as pessoas entenderem que aquela mudança que vai vir é graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.